Shalom, homens de honra. 20 de maio. A batalha não é nossa, mas do Senhor. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá então. Vamos para o versículo do nosso devocional. Ó nosso Deus, porventura não executarás o juízo sobre eles? Pois em nós não há força contra esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nós o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Segundo Crônicas 20, verso 12. O que quer dizer esse versículo para nós hoje? Vamos lá então. Peguei por partes aqui, pessoal. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? O que significa esse pedacinho do versículo? Josafá começa clamando e reconhecendo que Deus é o justo juiz. Ele entende que existem batalhas que o homem não consegue resolver sozinho, olha lá. Mais uma vez, se formos pelas nossas forças, não vai. Tem que colocar na mão dele, do nosso Deus, porque ele é o nosso juiz. Ele que vai avaliar. E que se for com as nossas forças, nós não vamos resolver nada. E se for sozinho, pior ainda. Temos que pedir ajuda a ele. Amém? O que quer dizer esse pedaço hoje para nós, do versículo? Há momentos em que somos injustiçados, pressionados ou cercados por problemas familiares, emocionais e espirituais. Esse versículo nos ensina que não precisamos carregar tudo nas próprias mãos. Deus continua sendo quem luta por nós. Pessoal, você e eu hoje, nós temos que ter discernimento dos nossos problemas. Tem coisas que nós não vamos conseguir resolver, só o Deus. Hoje eu e você tem que aprender isso, esse versículo. Seja eles emocionais, espirituais, ou até familiares, ou até se você for empresário, algum negócio que está fechando aí. Amém? Temos que trazer isso para a nossa vida. Tem coisas que a gente não vai conseguir resolver, só que se a gente pedir para Deus, Ele vai nos aliviar, Ele vai nos dar estratégia para conseguir vencer essas batalhas. Outro pedacinho do versículo. Porque em nós não há força para resistirmos. Josafá reconhece sua limitação. Isso não é fraqueza espiritual, é dependência de Deus, olha lá. Eu e você hoje também temos que ser dependente de Deus. Não é vergonha a gente depender de Deus, porque só Deus nos conhece, mais ninguém. Muitas vezes vencer a nossa força humana. Muitas vezes tentamos vencer na força humana, olha lá, com as nossas próprias forças, no controle, na ansiedade ou no desespero. Mas existem guerras que só são vencidas quando admitimos: Senhor, sozinho eu não consigo. Eu e você hoje temos que fazer isso. Quando não podemos ficar desesperados, porque nós sabemos que nós temos um Deus sobre nós. Eu e você hoje, quando tivermos discernimento que nós temos um Deus sobre nós vamos falar isso: Senhor, sozinho eu não consigo. Ajuda-me a resolver esse problema. Ajude-me a esse problema espiritual que eu estou tendo. Ajude-me nessa negociação com esse cliente. Ele vai resolver, pessoal. Ele não vai nos desamparar, porque nós somos filhos dele. Você já viu algum pai ou alguma mãe desamparar algum filho? Eu nunca vi. E se nós somos filhos de Deus, Ele também não vai nos desamparar.
a essa grande multidão que vem contra nós, outro pedacinho do versículo, o inimigo parecia maior, mais forte e impossível de vencer. Hoje, às vezes, a multidão vem em forma de problemas acumulados, que eu e você vem carregando esses problemas. Crise financeira, medo, perseguição, enfermidade, conflitos ou lutas espirituais. Às vezes, algum desses problemas nós ainda não conseguimos resolver. Então a gente vem carregando. Às vezes eu tenho um problema lá na minha infância, vem carregando 48 anos esse problema. E não consigo avançar por causa desse problema, está dizendo aqui. O tamanho da batalha pode assustar eu e você, mas nunca será maior que o poder de Deus. Olha lá, de novo nosso Pai. Hoje eu e você tem que sair daqui hoje fortalecido. Temos que saber que eu e você hoje temos um Pai em cima de nós, soberano. Ele conhece tudo de nós. E Ele vai fazer nós vencer essas batalhas nossas, seja ela espiritual, seja o medo, seja o desânimo, seja a perseguição que nós estamos tendo. A perseguição aqui pode ser não física, mas espiritual. Alguma enfermidade que nós estamos carregando e nós ainda não desapegamos. Deus é maior que tudo, temos que colocar na mão dele. Temos que fazer isso. Senhor, sozinho eu não consigo. Senhor, me ajude. Me ajude nessa estratégia que eu tenho que fechar com esse cliente. Me ajude nessa estratégia familiar que eu estou tendo problema. Me dê clareza do que está acontecendo. Temos que pedir isso a Ele. Não é vergonha, porque Ele é nosso Pai. E só você e Ele, e eu, estamos sozinhos com Ele. Não tem ninguém mais ao nosso lado, é só nós, eu e você com o Senhor, no secreto. E não temos que ter vergonha do nosso Pai. E não sabemos o que fazer. Josafá foi sincero diante de Deus, como nós também, você tem que ser sincero com Deus, para Ele poder nos ajudar. Ele não tinha resposta. Olha lá, Josafá não tinha resposta. Nós também às vezes não vamos ter resposta. Só o Senhor que vai ter. Hoje, o que temos que fazer? Nesse pedacinho do versículo. Tem dias em que também não sabemos qual decisão tomar. Olha lá. E tudo bem reconhecer isso diante do Senhor. Deus não procura pessoas que sabem tudo. Ele procura coração que confia nele. Ele quer o meu coração e quer o seu. Se nós confiarmos nele, eu hoje confiar nele e você também, as coisas vão mudar ao nosso redor. Até o nosso interior vai mudar. É isso que está falando aqui, ó. Josafá foi sincero com ele, nós também temos que ser sinceros com o nosso Pai. Entretanto, os nossos olhos estão postos em ti. Outro pedacinho do versículo. Aqui está a chave da vitória. Tirar os olhos do problema e colocá-los em Deus, olha lá. A hora que o problema vier em nossas mãos, não vamos ficar desesperados. Vamos ter calma, vamos ter paciência, vamos pedir estratégia para Deus, que Ele vai colocar na ordem certa os problemas. Às vezes nós não vamos resolver agora o nosso problema. Vai resolver amanhã. Mas Deus está no controle. Coloca na mão dele. Que Ele vai dar estratégia. Às vezes esse problema não era para resolver hoje. E a gente não entende isso. Vamos colocar na mão dele. Eu e você hoje vamos colocar na mão dele. Os problemas que vierem na nossa mão, que nós não consigamos resolver. Os que nós consigamos resolver, beleza. O que nós não consigamos, fica tranquilo. Vamos descansar no Senhor.
Enquanto o povo olhava para o Senhor, Deus assumia a batalha. Olha lá, Deus assume nossas batalhas, nossos desafios do dia a dia. Hoje, esse pedaço do versículo, temos que saber o quê? Quando nossos olhos estão em circunstâncias, nasce o medo. Mas quando os nossos olhos estão em Deus, nasce a nossa fé. A batalha pode até continuar ao redor, mas a paz vem porque sabemos que está no controle. No controle de quem? No controle do Senhor. Então as circunstâncias vão vir. O medo vai vir de não resolver os nossos problemas, as nossas coisas. Mas nós temos que ter paciência, discernimento e descansar no Senhor. Porque os nossos olhos estão voltados em Deus. Não está voltado no problema. Nós temos que tirar o foco do problema. Colocar o nosso foco no Senhor. Porque o nosso foco é o Senhor. Aí nasce a nossa fé. Nós vamos ter fé que nós vamos resolver o problema. Só que às vezes a gente está focado só no problema. E esquece do Senhor. E temos que fazer o contrário. Focar no Senhor e tirar o foco do problema. E a batalha continua ao nosso redor. Todos os desafios vão estar ao nosso redor, dia após dia. Isso é fato. Mas a paz vem porque sabemos que está no controle. Está no controle de quem? Do Senhor. A partir de eu e você sabermos que o controle está com Ele, nós vamos descansar. Nós vamos vencer a batalha tranquilamente. Sem desespero. E essa palavra nos lembra que nem toda batalha será vencida pela força humana. Deus honra quem depende dele. Eu e você hoje, se nós honramos a Deus, Ele sabe que nós dependemos dele. O impossível para nós continua sendo possível para o Senhor. Olha lá. O impossível que é para mim e para você é possível para Deus. Quando colocamos os olhos em Deus, Ele entra na guerra por nós. Olha lá. Por isso que nós temos que focar nele. Porque Ele vai entrar na guerra por nós. Como fez com Josafá. Ele assumiu a bronca de Josafá. Ele vai assumir nossa bronca também. Quando falta força e resposta, Deus ainda continua sendo nossa vitória. Olha lá. Às vezes a gente está derrotado pelas nossas forças, cansaço. Mas a gente tem que saber que ainda Deus continua sendo a nossa vitória. É só Ele. Amém? Então esse é o versículo de hoje. 2 Crônicas 20, verso 12. A explicação dele. Vamos para a mensagem central do nosso devocional aqui. A batalha não é nossa, o título, mas do Senhor. Então aqui no versículo já falou que a batalha não é nossa, é dele. Temos que colocar na mão dele, como Josafá fez. Em tempos de adversidade, quando enfrentamos inimigos poderosos, somos chamados para seguir o exemplo do rei Josafá. Olha lá. Ele nos ensina que a verdadeira força não reside nos nossos próprios esforços, mas na rendição total a Deus. Não se renda ao inimigo, mas renda-se a Deus, que Ele lutará por você. Esta é a essência da confiança que transforma batalhas em vitórias. Josafá, diante de uma ameaça iminente, escolheu prostrar-se em adoração, declarando: os nossos olhos estão postos em ti. Esta postura de fé e adoração é a chave para experimentar o livramento divino. Quando louvamos a Deus, Ele coloca emboscadas para os nossos inimigos e eles se autodestroem. A vitória vem pela alteração do foco, pela mudança de perspectiva, e em adoração se torna a nossa arma mais poderosa. A história dos Macabeus e o milagre do óleo durante a festa de Chanukah também nos lembram da intervenção divina em tempos de crise. Mesmo quando tudo parecia perdido, a luz prevaleceu. O fenômeno do óleo que durou 8 dias simboliza a providência
divina que sustenta a fé e a identidade do povo de Deus. Assim como os macabeus lutaram pela sobrevivência do judaísmo, nós somos chamados para lutar pela nossa fé, confiando que Deus está conosco. Portanto, não lutemos com as nossas próprias forças, como Josafá. Tomemos nossas posições, permaneçamos firmes e vejamos o livramento que o Senhor nos dará. A batalha não é nossa, mas do Senhor. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Olá, pessoal. Eu e você hoje temos que tirar aprendizado disso aqui hoje. As forças não é nossa, a batalha não é nossa. Como foi falado no versículo. Temos que aprender com Josafá, colocar na mão do Senhor, que Ele vai resolver essa batalha nossa. O medo não pode nos parar. É só no secreto. E é no secreto que Ele vai dar as estratégias para nós. O louvor, vamos louvar. O louvor a Deus, Ele coloca emboscadas para os nossos inimigos e eles os autodestroem no próprio louvor. Os inimigos já se destroem. Vamos louvar eu e você hoje mais e mais. Para que nossos inimigos ao nosso redor, onde estiver, dentro da nossa casa, eles vão sair, eles não vão aguentar a pressão do louvor. Eles não vão chegar até nós com louvor. Eles não vão nos destruir, eles mesmos vão se destruir só com louvor. Olha que forte isso. Nós não podemos se distrair com o inimigo do foco, porque o nosso foco é o Senhor, é o nosso Deus. Não podemos nos distrair com Ele. Não podemos nos distrair com nossos problemas, com nossas dificuldades. Temos que focar no Senhor. A hora que a gente focar no Senhor, a gente sabe que o Senhor está conosco. Nós vamos andar na fé. A fé nossa vai crescer. Eu e você hoje tem que sair aqui com esse aprendizado. Por gentileza, muito obrigado a vocês que estão na live. Quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas essa live. Que alguém vai precisar lá na frente. Amém? Quero, por gentileza, agora que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Pai, ensina-me a confiar no Senhor em meio às batalhas da vida. Que eu possa prostrar-me em adoração, sabendo que luta por mim. Ajuda-me a mudar o meu foco, a ver além das circunstâncias e a crer que na sua providência. Que a luz da sua presença prevaleça em minha vida, assim como o milagre do óleo. Amém. Pode abrir os olhos. Vamos falar para Ele nos ajudar a confiar em meio às nossas batalhas da vida. Porque um dia após o outro, vamos prostrar em adoração, colocar louvor, vamos louvar mais. Vamos falar para Ele nos ajudar a mudar o foco, tirar o foco dos problemas e focar no Senhor. E nas circunstâncias, tirar o foco das circunstâncias, além das circunstâncias. Vamos crer mais na providência do Senhor. Fala a nossa oração aqui. Que Ele, a luz e a sua presença prevaleça em nossa vida, em minha vida e a sua. A luz do Senhor prevaleça em nós, todos os dias. Assim como Ele fez com o óleo. Ele fala para nós lermos aqui nosso devocional, João 10, verso 22 a 38. Depois vocês leem na sua casa aí. Ele é meio grandinho. Mas fala assim, ó, o título, do verso 10 a 11. Fala assim: Jesus, o bom pastor, o capítulo 10, certo? Depois vocês leem aí, verso 22 a 38. Mas eu tenho explicação desse versículo para nós aqui. O que quer nos ensinar esse versículo para nós? João 10, verso 10 a 38. Nossa passagem
Nessa passagem, Jesus é pressionado, questionado e perseguido, mas permanece firme porque sabia quem era e quem estava, em quem estava. Ele mostra que suas obras revelam o agir de Deus e declara que suas ovelhas ouvem sua voz e estão seguras em suas mãos. Nós somos ovelha de quem? Do nosso Deus. Então nós temos que saber que nós temos segurança perante a Ele. Ele está dando a segurança para nós. O que quer dizer hoje isso? Também enfrentamos batalhas, perseguições e momentos de depressão. Mas Jesus nos ensina que a nossa vitória não vem da força humana, olha lá, e sim da confiança em Deus. Então nós temos que confiar em Deus, porque a batalha não é nossa, é dele. Vamos colocar a minha percepção hoje, eu vou colocar na mão dele. Os meus momentos de pressão eu vou colocar na mão dele. Porque ele vai resolver essa batalha por mim. Quem ouve a voz do Senhor permanece firme, porque sabe que está protegido pelas mãos do Pai. Olha lá. Eu quero estar protegido pela mão do Pai. Porque Ele me conhece. Ele me fez. Ele sabe o que eu estou passando. Só Ele sabe, mais ninguém. A mensagem central desse versículo é o quê? Deus luta por aqueles que pertencem a Ele. A perseguição não cancela o propósito nosso, meu e seu. A voz de Deus traz direção no meio da batalha. Quem está nas mãos do Senhor permanece seguro. É isso, pessoal. Vamos entregar na mão dele nossas batalhas hoje, porque a batalha é dele, não é nossa. Quando estamos nas mãos de Deus, a batalha pode até acontecer, mas a vitória já está aguardada no Senhor. Olha lá. A batalha pode até acontecer, mas a vitória está guardada no Senhor. Então é isso. Temos que entregar para Ele os nossos, vamos colocar assim, os nossos desafios do dia a dia, que seriam as batalhas, os desafios, as perseguições. Vamos colocar na mão dele, porque ele vai vencer. Mas vamos fazer a nossa parte. Vamos ter fé, vamos procurar mais ele, vamos falar no íntimo com ele, vamos louvar mais. Que a gente viu na mensagem que o louvor é poderoso. Ele vai destruir os nossos inimigos. Os próprios inimigos vão se autodestruir só com louvor. Porque Deus sabe que eu e você está nele. E ele vai colocar a mão em cima de nós, aonde nós estivermos. Ele vai nos confortar, nos aliviar. E vai dar também estratégia para nós sairmos desses problemas. Amém? Frase final do nosso devocional é essa aqui. A vitória vem pela alteração do foco. Quando você começar a louvar a Deus, Ele colocará emboscadas para os seus inimigos. Ó. Falando do louvor, como o louvor é poderoso aqui. Vamos tirar o foco dos problemas, dos nossos inimigos, das perseguições. Vamos focar no Senhor. Eu e você hoje temos que aprender a focar no Senhor. E não nos problemas, nas perseguições. E vamos louvar. Porque o próprio louvor colocará emboscadas nos seus inimigos, no meu e no seu. Só o louvor já é poderoso perante nossos inimigos. Então é isso. Nosso aprendizado de hoje é esse. Vamos colocar na mão do Senhor, que a batalha é dele. Amém? Quero que você tenha um dia produtivo hoje e abençoado. Quero que Ele revista você e sua família com a armadura que Ele já nos deu, como fala em Efésios. Ele revista você e sua família da cabeça às plantas dos pés. Para que nenhum mal possa entrar em você e em sua família. E quero que Ele cubra você e sua família com o sangue dele. Que você seja blindado, você e sua família, com o sangue dele.
para que nenhum mal possa entrar onde vocês estiverem e nas suas casas e em seus familiares. Amém? Fui.